O jornal Grande Bahia entrevista o engenheiro civil Danilo Ferreira. Ele é natural de Feira de Santana e atua no setor privado da construção civil e tem tido uma atuação como cidadão, principalmente nas questões que envolvem o planejamento urbano, grandes intervenções urbanas, significativas intervenções urbanas, e que modificam ou ampliam os padrões de desenvolvimento do município de Feira de Santana. Dentre os estudos que Danilo Ferreira fez, ele analisou de alguma forma o projeto do BRT de Feira de Santana, né? Ele desenvolveu uma análise e nós vamos debater hoje. Ocorreram audiências públicas? Elas são necessárias ou não? É claro que sim, as audiências públicas são muito necessárias. Não foi o caso desse projeto. Esse projeto foi apresentado de uma forma muito impositiva pelo município. Ele é um projeto que vem sendo elaborado desde o governo Tarcísio Pimenta e continuou sendo elaborado no governo Zé Ronaldo, e a sociedade pouco foi informada de como seria essa lógica, como seria o caminho desses BRT, como seria a intervenção que seria feita na cidade, as intervenções que seriam feitas nas avenidas da cidade de Feira de Santana. Quando vai se definir um modelo de transporte público de massa, é necessário se fazer estudos comparativos, né? Você pode utilizar o ônibus, você pode usar o metrô de superfície, o metrô subterrâneo, o famoso VLT, que é o antigo bondinho remodelado, na verdade, né? Repensado. São necessários estudos comparativos para se verificar custos, valor da tarifa, público atingido, velocidade, demanda, enfim. Quando você fez a análise do BRT, existiam estudos comparativos? Você acredita que são ou não necessários estudos comparativos? São sim, são muito necessários estudos comparativos. O relatório que está apresentado pelo município, ele mostra alguns estudos comparativos direcionados para o projeto que foi pensado, direcionados para a intervenção que foi pensada. Eu acho que faltou um pouquinho a ampliar mais esse universo que foi pensado para o BRT de Feira. Ele precisaria ter outras alternativas mais importantes, mais substanciais. Na verdade, é isso que a gente defende quando faz uma análise do que foi apresentado pelo município. Então, esses estudos eles são muito importantes. Você precisa ter outras opções, outros caminhos, outras variáveis de projeto, outras formas de projeto. É muito importante. Tem sido recorrente ao longo das gestões do prefeito José Ronaldo que projetos de significativo porte não passam por um debate com a sociedade. Tem sido recorrente também que os setores de engenharia civil, a classe, os profissionais de engenharia civil, não sejam ouvidos. Os arquitetos também não. Você, tendo acesso ao projeto do BRT de Feira de Santana, ocorreram audiências pelo menos com esses segmentos? Bom, nesse momento que está sendo feito pelo governo Zé Ronaldo, realmente falta um pouco dessa diálogo, dessa interlocução. Esse projeto, volto a lhe perguntar objetivamente, quando concluído esse projeto, não foi feita a interlocução nem sequer com esses dois segmentos? Não, eu não tive acesso a nenhum tipo de interlocução que foi feito por parte do governo com o nosso segmento, com o segmento dos arquitetos. Talvez tenha sido um pouco mais restrito essa interlocução. Não tive conhecimento em alguns momentos de alguma discussão que tenha sido feita em torno desse projeto. Não tive nenhum conhecimento. Então, nós temos um problema, eu diria. A nossa análise é o seguinte: o projeto ele surge sem uma interlocução com a sociedade, sem um debate mais amplo e sem uma série de estudos complementares. O que você pensa dessa nossa observação? Eu acho que todo projeto que nasce dessa forma, nasce sem essa contribuição significativa da sociedade, ele nasce pobre, né? Ele nasce com pouca riqueza, com pouco acúmulo social. E esse acúmulo social ele é importante para realmente
mostrar as necessidades das pessoas, a necessidade da cidade de Feira de Santana, como as pessoas precisam e querem se locomover em Feira de Santana. O Ministério Público Federal e Estadual participaram de uma atividade na Câmara de Vereadores, uma audiência, e apresentaram ao final um documento, que é uma recomendação técnica do Ministério Público, tanto federal como estadual, são de ambos os órgãos. E eles colocam várias questões. Uma delas é a necessidade que, para que se tenha para que se implante o BRT em Feira de Santana, tem que ser elaborado o PDDU. Você acha que é possível implantar o BRT em Feira de Santana sem PDDU? Bom, se a gente pensar como investidor, quem está financiando esse projeto do BRT, sem dúvida, é o governo federal. Esse dinheiro vem através o Pacto Mobilidade Urbana, ele vem para as cidades. Mas o governo federal precisa ter a garantia das cidades de que esse dinheiro vai ser bem aplicado, de que esse dinheiro vai realmente modificar a forma com que a cidade se movimenta. Então, ou seja, vai atingir seu objetivo. Claro, quando a cidade não tem um PDDU, fica difícil você enxergar, alguns anos após, se esse investimento realmente faz sentido para a cidade. Então, é importante você ter o PDDU para que você dê garantias ao governo, para que você dê garantias à sociedade de que esse investimento está sendo bem aplicado. É muito difícil você ter um investimento como esse em uma cidade que precisa e quer ter planejado o seu futuro, quer ter planejado suas ruas, suas avenidas, suas intervenções, seu crescimento. Então, o governo federal precisa ter as garantias do crescimento e que esse dinheiro realmente vai trazer uma contribuição social muito importante para a cidade. Superar essa questão de todos os debates e observando-se que efetivamente o projeto final do município não atende os requisitos da lei ou das leis que regulam esse tipo de empreendimento, vamos falar da sua análise efetivamente do projeto apresentado. O que você identificou no projeto que você destacaria? Bom, esse projeto foi pensado, acredito, de uma forma, como a gente já comentou aqui, uma forma sem pouca contribuição. E hoje a gente entende que a cidade de Feira de Santana é muito grande, ela tem um volume que vai muito além do projeto que foi pensado. Então, a cidade de hoje ela se compõe entre 3 quadrantes principais. E eu separei um pouco, eu mostrei um pouco essa diferença. Quais seriam os quadrantes? São 3 quadrantes. Seria um quadrante oeste, que compreende ali da BR-116 até a Transnordestina. O quadrante norte, que segue da Transnordestina até a Presidente Dutra. E o quadrante sul, que segue da Presidente Dutra até a BR-116 sul. Então, esses quadrantes, eles têm vida própria, eles têm pujança, eles têm população, eles têm trabalho, eles têm lazer, eles têm uma série de estruturas que precisam ser atendidas no sentido do transporte público, do transporte de massa. E, basicamente, o que é que nós vemos? O que é que você observou? No projeto do BRT. Sim. O BRT foi pensado apenas no quadrante norte. Ele só atende um dos quadrantes. Só atende apenas Ou seja, apenas um quadrante norte. Isso é muito interessante. Apenas um quadrante, uma parte da população. Ou seja, se você dividiu em 3 quadrantes. Então você está me dizendo que só 33% da população será beneficiada, teoricamente. Teoricamente. Então, o que nós temos ali é que o quadrante oeste, ele pega um pedaço da Avenida Getúlio Vargas, mas a outra linha de BRT que está no sentido da João do Val também está no quadrante norte. Então, a Avenida Getúlio Vargas está praticamente toda no quadrante norte e a Avenida João do Val também está no quadrante norte. Então, são 2 linhas que não interligam aos outros quadrantes. Ou seja, as populações de outras áreas não serão beneficiadas. Serão beneficiadas de uma forma muito menor e de uma maneira que não existe ligação. Ou seja, diretamente não existe benefício. Diretamente a gente não vai ter esse benefício. Seja, claro que alguém pode beneficiar se dirigir a outra área de algum, usando outro transporte, não BRT. Então ela não cumpre uma função de interconectar as regiões da cidade, seria isso? Acredito que sim, acredito que falta essa definição. E outra coisa mais importante que eu entendo é que fazer uma intervenção
dessa magnitude em um espaço já urbanizado e já consolidado, como as avenidas João Duval e Getúlio Vargas, é um tanto quanto arriscado, porque a gente pode imaginar que o fluxo pode se comportar de uma determinada forma, mas você reduzir a Avenida Getúlio Vargas, reduzir o espaço... Eu entendi o que você quer dizer, mas vamos tentar traduzir para as pessoas compreenderem um pouco. Danilo, só retomando, para que a gente possa traduzir um pouco. A sua análise preliminar, o que você está nos dizendo é o seguinte: o projeto pode levar ainda uma diminuição do fluxo de veículos nas vias em função da diminuição das vias. É isso que você está nos dizendo? Exatamente. O que vai acontecer na Avenida Getúlio Vargas, na João Duval, é que a gente vai ter um pouco de estrangulamento dessas vias e uma intervenção altamente complexa e muito profunda nesses espaços já urbanizados. Então, é complicado se pensar um BRT que vai ter um investimento de mais de 90 milhões de reais em ruas e avenidas que precisam de outras necessidades. Precisam de pista de aceleração e aceleração, semáforos inteligentes. Vamos nos focar no projeto. Então é o seguinte, quer dizer, todo um conjunto que nós discutimos lá atrás de deficiências, né, terminam causando outros questionamentos, né? Exato. Ou seja, é um projeto que no conjunto ele é extremamente, você diria que ele é extremamente deficitário em termos de estudos, em termos de impactos ambientais, impactos viários. Eu acho que sim, eu acho que falta um pouco esse estudo de impacto, sim. Ou seja, dentro da Getúlio Vargas, por exemplo, ele elimina todos os retornos e cria nos retornos os chamados retornos indiretos, que na verdade é o cruzamento da Getúlio Vargas através de semáforos, ou seja, estabelecendo retornos tira indiretos. O fluxo da Getúlio Vargas, joga nas vias laterais. Exatamente. Não é? E cria esse problema nas vias laterais. Isso é perigoso. Sem um estudo de impacto viário e ambiental, né? E ambiental. Também precisa dizer isso, porque a gente vai ter um impacto muito grande na retirada de árvores, para implantação das estações. Então, mais etc. uma vez a gente volta lá atrás, né? Vai para o começo da nossa conversa, da nossa entrevista. Você diz o seguinte: não ocorreu uma discussão sobre o modelo. Né? Isso, é. Será que o BRT era o mais adequado para a Feira de Santana? Fica sempre essa pergunta no ar. O que eu gosto muito de focar e entender nesse momento do BRT é o seguinte: será que não vale a pena mudar a posição do BRT? Eu acho que essa intervenção na cidade, na João Duval e na Getúlio Vargas, é muito perigosa. Pode trazer consequências muito sérias para a cidade. Então, essa é a minha proposição quando eu venho para aqui e falo que a cidade hoje se locomove em torno do nó de contorno. O fluxo de feira é em torno do nó de contorno. E a gente tem hoje um recurso de 95 milhões de reais a aplicar. Por que não aplicar na urbanização desse nó de contorno, estabelecendo as vias marginais, estabelecendo estações mais consolidadas que se comportem ali perto das avenidas? Então você vai ter... A sua proposta então seria, na verdade, pensar um sistema de transporte de massa utilizando o próprio anel de contorno. Isso, mas não é esse anel de contorno. É um anel de contorno pensado para transporte de massas. Ou seja, isso, é um desdobramento, é um projeto feito em cima das vias marginais. Né? Isso é uma das possibilidades. Eu sugiro essa possibilidade por entender, Guto, que existe um fluxo através do nó de contorno que precisa ser explorado. Existe um caminho através do nó de contorno que precisa ser explorado. Então, você seguir para o nó de contorno e nesse nó de contorno você chegar até o seu destino final, eu acho que é o mais objetivo. As vias, o fluxo do BRT, do ônibus BRT, ele pode ser mais rápido, você pode ter uma velocidade um pouco maior.
E dali, de cada ponto, exatamente, jogava dentro dos quadrantes. E de cada ponto você jogava dentro dos quadrantes. Então você vai conectar os 3 quadrantes. O cidadão dentro, né, por vias internas. Por vias internas, eu chamo das troncais. As troncais cruzam com esse BRT e essas troncais alimentam os quadrantes e alimentam o BRT. Com isso, a gente cria a possibilidade do cidadão chegar num tempo máximo de 60 minutos entre um ponto e outro. Eu sugiro esses tempos, essas velocidades, para criar um padrão para a cidade de Feira de Santana. Eu acho que o transporte coletivo de Feira tem que ter um padrão. As linhas têm que ter no máximo 30 minutos, o intervalo entre uma linha e outra tem que ser no máximo de 5 minutos para as troncais e 5 minutos para o BRT, e você planejar todo o seu projeto de transporte em cima desse padrão. Então é isso que eu busco aqui, eu estabeleço um padrão, busco estabelecer essas conexões e mostrando a necessidade urgente de se urbanizar todo o perímetro do contorno com as nossas vias marginais. Doutor Danilo, o Jornal Grande Bahia agradece pela entrevista, por esse importante debate que nós travamos aqui sobre o BRT. Ele oportuniza, né, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar a esse nosso debate, essa nossa entrevista, deixo com você essas palavras. Eu agradeço muito essa oportunidade, esse momento, acho que é um momento muito importante para nós, tentar preservar a nossa cidade, tentar realmente cuidar de nossa cidade. E eu venho aqui para realmente reforçar, vamos ter cuidado com a implantação desse BRT, porque ela pode ser muito perigosa para a cidade ou ela pode ser muito boa para a cidade. É uma decisão que se toma, num momento importante da cidade, um momento de transformação, com os problemas jurídicos ou não, são problemas que não me cabe agora realmente falar e puxar o assunto, que é o jurídico, cabe ao jurídico, e eu acho que realmente esse momento ele demanda uma atenção jurídica, demanda atenção do Ministério Público, mas ele é necessário para a cidade. Você tem um BRT, você tem um VLT, você tem um transporte de massa, é muito necessário. Transporte de massa é necessário. Exatamente. Nós concordamos sobre isso. Isso. Mas com tantos problemas, será que é esse que vai trazer soluções? Ou este poderá, como você bem colocou, criar ainda mais graves problemas? Exatamente. Quando se tem um projeto, ele não foi bem elaborado, não foi bem pensado, não foi contribuído, ele pode trazer mais problemas do que soluções. Eu poderia voltar citando, né? A falta de debate das administrações do prefeito José Ronaldo com relação aos viadutos, né? Nós temos problemas nas vias onde foram construídos. No final da Noite Cerqueira, a via está obstruída, porque o viaduto deveria ter sido feito sobre o anel de contorno, mantendo a via livre. No final da João Duval, se fosse feito sobre o anel de contorno, teria deixado a via livre, né? E na duplicação do anel de contorno se faria o segundo viaduto, né? Na Fraga Maia se repetiu o mesmo erro, né? Esses projetos não tiveram nem estudos adequados, nem debates adequados. Foram investimentos que em algum momento, hoje ou no futuro, terão que ser demolidos para que se desobstrua as vias e se mantenha o tráfego fluindo na via. Em algum momento, algum prefeito, algum gestor, governante terá que se deparar com o desafio de desconstruir essas vias para corrigir. Esse é o ponto de vista do Jornal Grande Bahia. E nós fazemos isso na condição de cientista social, de quem estuda a sociedade, os fenômenos sociais, né? E uma análise que parte do conceito científico a partir de uma série de debates com a própria sociedade, de observações do fenômeno, né? Então, mais uma vez, o município desenvolve um projeto e não debate com a sociedade. E você, como engenheiro, alerta que existem, do ponto de vista técnico especificamente, é isso que você está nos trazendo, deficiências, ou não? Sim, existem deficiências do ponto de vista técnico. Eu achei o estudo muito superficial, achei que os quantitativos encontrados, que foram pelo menos demonstrados para nós aqui, através dos meios de comunicação, através da consulta pública, achei os quantitativos um pouco abaixo do que realmente a realidade da cidade impõe, e não foi estudado outras demandas de fluxos nas outras regiões da cidade.
foi feito apenas o estudo de um quadrante só, quadrante norte, e ficou faltando o estudo do quadrante oeste, do quadrante sul e das demandas que compõem isso, toda essa nossa necessidade de transporte coletivo. Nós agradecemos pela entrevista. Obrigado.